gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, além de trazer um assunto muito importante, eu vim trazer também uma indicação de leitura, uma outra indicação de leitura. Vocês gostaram bastante e eu vou trazer isso. Tô aqui com o meu cobertor porque tá um frio, tá 16 graus aqui na minha cidade, ainda nem anoiteceu totalmente, então tô aqui no quentinho. Mas eu vim trazer aqui uma indicação de leitura, uma outra indicação, porque eu fiz uma, vocês gostaram bastante, vocês falaram pra mim trazer mais vezes, então vai ser um quadro aqui do canal, tá? Se você entrar no meu canal, clicar em playlists, vai ter uma playlist só com vídeos de indicação de leitura, que aos poucos eu vou trazendo e colocando tudo nessa playlist. E assim, também eu vou sempre disponibilizar os textos pra vocês, tá? Então, como vocês viram aí no título, e eu tô aqui com o notebook para me auxiliar, o título é A Intervenção do Serviço Social junto à questão da violência contra a mulher. Violência contra a mulher é um assunto que é muito importante a gente abordar e eu quero trazer mais vezes aqui no canal. Eu pretendo trazer outro vídeo sobre esse tema e eu tava procurando, sobre esse tema, sobre alguns temas para trazer aqui para vocês, pra gente discutir um pouco, que é muito importante, e eu achei um artigo. O tema do artigo é esse, intervenção do serviço social junto à questão da violência contra a mulher. E eu decidi trazer pra vocês. Eu li esse artigo, achei interessante e falei, vou levar pro canal. Além de ser um assunto que nós precisamos abordar e eu já queria trazer pro canal violência contra a mulher, é também uma forma de indicação de leitura pra vocês, tá? O artigo não é muito longo, tem 21 páginas, dá sempre pra você ler um pouquinho um dia, ler um pouquinho outro dia, então não fica pesado pra vocês lerem. Textos que vão ser mais pesados e eu decidi trazer aqui pra vocês na indicação de leitura. Eu vou falar pra vocês, esse daqui é um livro. Muitas pessoas me pedem pra trazer livros de serviço social e livros são enormes, tem mais de 200 páginas, então eu vou trazer sim um vídeo específico sobre isso em breve, mas eu vou deixar claro que eu não vou só trazer leituras longas, até porque não é todo mundo que tem o saco para ler, para falar a verdade, e que entende determinadas linguagens acadêmicas, ou então linguagens de livro mesmo, dependendo do ano do livro, é muito difícil da gente compreender, tem que ser uma leitura bem firme. Então, trazendo hoje como mais uma indicação de leitura, espero muito que vocês gostem, vamos falar um pouquinho de serviço social e violência contra a mulher. Esse artigo, ele foi escrito por Teresa Klebel, acho que fala assim, Lisboa, e Eliane Aparecida Pinheiro. Esse artigo foi escrito no ano de 2005. Obviamente estamos no ano de 2021, então algumas coisas possa ser que estão atualizadas e vai chegar em um momento que eu vou relembrar isso para vocês, porque a gente vai falar um pouquinho sobre algumas políticas públicas voltadas a esta área, então é preciso sim a gente conversar. E mesmo sendo de 2005, eu decidi trazer para vocês porque aborda muitas coisas importantes. É por isso que eu falei que eu quero trazer um segundo vídeo ainda abordando sobre esse assunto violência contra a mulher, porque eu quero trazer um que seja mais recente em relação às políticas públicas. Então eu vou trazer um vídeo mais atualizado para vocês, mas isso não quer dizer que esse vídeo, que esse artigo não seja importante. Muito pelo contrário, eu trago várias concepções que eu vou abordar um pouquinho aqui para vocês ao longo do vídeo, mas que é muito importante que vocês leiam também. E como sempre, o link para você ler esse artigo vai estar aí na descrição, é um link do Drive, eu fiz um Drive para deixar vários textos de indicações de leitura. Já tem um texto nesse meu Drive, que é de outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, que é sobre o coronavírus e a questão do trabalho. Falei demais, vamos para o vídeo, eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que tem várias coisas de serviço social por lá também. Bora! O tema violência em si, ele é muito abrangente, porque existem vários tipos de violência, então, por exemplo, violência física, violência psicológica, e também atingem diferentes grupos de pessoas, então tem a violência que afeta o grupo LGBTQIA+, tem a população negra, tem imigrantes ou indígenas, enfim, tem vários tipos de violência. Por conta disso, pra gente ter um ponto de partida e também,
um recorte mais específico, que é a violência contra a mulher, o texto cita a ONU. O texto começa dizendo que a ONU define a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos, mas além disso, como um problema de saúde pública. E isso é muito importante porque geralmente a gente acaba não tendo essa visão. Mas além de ser uma violação de direitos da mulher, é também um problema de saúde pública porque é uma das principais causas de doença entre as mulheres. Então, traz como exemplo o texto hipertensão, sofrimento psíquico, depressão, enfim, por aí vai. A violência contra a mulher é decorrente de vários fatores que vêm acompanhando ao longo da história. Então, tem o machismo, tem o patriarcado, enfim, são várias coisas que influenciam a gente ter ainda hoje violência contra a mulher. E tendo essa visão, o texto traz a necessidade do serviço social dentro desse tema. Ele fala assim: a violência de gênero é um fenômeno social e deve ser enfrentada através de um conjunto de estratégias políticas e de intervenção social direta. Lembrando que sempre quando eu estiver lendo assim um texto aqui do meu computador, todas as citações são dentro desse artigo, tá? Então, se vocês quiserem acessar, vocês cliquem aí no link na descrição. Para vocês terem ideia, a questão do combate e prevenção sobre a violência contra a mulher só surgiu a partir dos anos 80 com a luta dos movimentos feministas. Quem começou a trazer esse tema na sociedade foram os movimentos feministas, mas antes disso não era discutido, pelo contrário, era um tabu assim na sociedade mesmo falar sobre isso. E pensando nisso, né, é até citado nesse texto aquele ditado assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Por que é citado essa frase? Porque representa muito isso que a gente quer falar. Porque antes, além de não ser um debate público, as mulheres sofriam em silêncio, nunca era comentado sobre isso, não tinha nenhuma assistência quanto a isso, então elas sofriam muito em silêncio. E por ser algo que acontece no ambiente privado, que é a casa, né, da mulher, não era discutido. Inclusive, essa frase, né, esse ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, é uma frase que super naturaliza a violência contra a mulher. É visto como normal, né? Antigamente era visto como normal e hoje ainda tem resquícios disso, porque a gente sabe que isso envolve muito a questão da sociedade atual. A nossa sociedade ainda é machista, ainda é patriarcal. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho aí mais pra frente. E uma coisa muito importante que é falado no texto é que cada vez mais, né, a partir dessa década de 80, cada vez mais foi se discutindo mais sobre esse assunto. E teve dois acontecimentos, dois assassinatos contra mulheres que fizeram com que isso fosse cada vez mais debatido. Vocês podem perceber por aqui que o movimento feminista, ele é muito importante, ele foi e é muito importante para garantir, para lutar, para ter direitos considerados básicos às mulheres. A gente sabe que as mulheres, ao longo do tempo, não podiam votar, enfim. O movimento feminista, ele luta pelos direitos das mulheres e eu quero até trazer um vídeo específico falando sobre isso, porque eu acho que é muito importante e ainda mais agora eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, porque a gente sabe que tem vários estereótipos falando sobre o movimento feminista, tem muitos pensamentos sobre esse movimento que não são certos, então mais pra frente eu pretendo também trazer um vídeo mais específico falando sobre esse tema muito importante. E bom, com esse assunto, com essa pauta sendo cada vez mais debatida na sociedade, em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher como um órgão consultivo com o objetivo de promover políticas sociais para as mulheres no sentido de eliminar qualquer tipo de discriminação e garantir condições de igualdade para o exercício da cidadania. Tá? Esse conselho ele exigiu mudanças na legislação e propostas para a Constituição de 1988, né? Porque na época ainda a Constituição não tinha sido instaurada. Em janeiro de 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e tem como função elaborar, articular e executar políticas direcionadas à equidade de gênero. Tá? Hoje, essa secretaria é vinculada ao Ministério da Mulher, da Família
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também, um dos principais serviços dentro dessa secretaria são os abrigos e as casas de apoio. Os abrigos são parte integrante do Programa de Prevenção, Assistência e Combate à Violência contra a Mulher, proposto pelo Poder Executivo Federal em parceria com os municípios, e é considerado o tipo de serviço que deve estar presente na constituição de uma rede de atendimento para as mulheres em situação de violência. Então a gente pode ver que, mesmo o texto sendo de 2003, a gente já tinha mesmo que poucas, a gente já tinha algumas políticas voltadas a esse tema. E como eu falei, existem vários tipos de violência, e no texto são citados 3 tipos de violência. Eu vou ler para vocês porque assim fica bem certinho a definição. Então, é mencionada a violência doméstica, que é cometida dentro de casa envolvendo pessoas que moram ou fazem parte do circuito do domicílio, sendo na maioria das vezes cometidos por companheiros. Tem a violência intrafamiliar, que, de acordo com o Ministério da Saúde, é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. Isso daqui envolve pessoas que assumem relações de parentesco entre si, não envolve só a família de sangue, sabe? E tem também a violência de gênero, que pela ONU significa qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. É voltada à relação de poder e à ideia do homem como detentor do poder e a mulher como submissa, ou seja, aquela ideia de patriarcado, de machismo, que ainda, né, infelizmente, envolve a nossa sociedade. O avanço do neoliberalismo trouxe consequências para a população e para o serviço social também. No texto cita Yamamoto, que fala assim: o momento presente desafia os assistentes sociais a se qualificarem para acompanhar, atualizar e explicar as mudanças da realidade social. Entre as novas competências exigidas está, sobretudo, a produção de conhecimento sobre a realidade social em que cada profissional atua, para dar suporte ao processo de intervenção. Lembra que eu falei para vocês que a violência é um fenômeno social? O assistente social, ele é o profissional que trabalha ali com as expressões da questão social, então ele tem muito conhecimento sobre a realidade. E a violência contra a mulher é também uma expressão da questão social. E linkando com o que a Yamamoto disse, né? O texto diz que o profissional de serviço social ele precisa aprofundar seu conhecimento sobre as múltiplas determinações que decorrem, nesse caso, né, da violência contra a mulher. Ainda complementado, o grande desafio na atualidade é, pois, transitar da bagagem teórica acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo, ao mesmo tempo, uma maior atenção às estratégias e técnicas do trabalho profissional em função das particularidades dos temas que são objetos de estudo e ação do assistente social. Ou seja, né, a violência contra a mulher, ela virou um dos objetos de intervenção profissional do assistente social. E é visto também como um desafio posto no cotidiano do profissional. Então, ele precisa refletir, ele precisa intervir também. Inclusive, o texto, né, o artigo, ele fala que o serviço social ele caminhou em paralelo às conquistas dos movimentos, né, do movimento feminista. Mas só recentemente, o texto é de 2005, mas ainda assim não deixa de ser recente, só recente integrou a discussão sobre a violência contra a mulher. Ou seja, só recentemente isso foi agregado ao serviço social. No caso, né, naquela época, mas como eu falei, ainda assim não deixa de ser recente. E uma possibilidade disso, né, é porque enquanto o movimento feminista, ele lutava pelos direitos das mulheres e tudo mais, o serviço social naquela época de processo mesmo de ruptura com o conservadorismo. E aí Yamamoto identifica 3 tipos de instrumentos presentes no processo de trabalho dos assistentes sociais. Esse daqui é muito importante e eu vou ter que ler, que são as bases teórico-metodológicas, que têm como objetivo proporcionar a base de explicação e interpretação do real para que o assistente social possa propor estratégias de intervenção para o enfrentamento da realidade.
O segundo é um instrumental técnico operativo, que são instrumentos usados para intervenção profissional e dentro do tema, né, violência contra a mulher, porque é isso que a gente está falando aqui. São utilizados vários instrumentos e é muito importante que eu até vou ler aqui para vocês. São utilizados vários instrumentos, como entrevistas. A entrevista, geralmente, né, é a primeira conversa realizada com a mulher, que possibilita a escuta social e o acolhimento da mulher. Tem também as visitas domiciliares, para conhecer a realidade na qual vive a mulher, principalmente em processos que demandam o trabalho com a família ou quando envolvem a guarda de crianças, exigindo um melhor acompanhamento da situação com o estudo sociofamiliar. Tem também as reuniões de grupo de mulheres para tirá-las de um processo de angústia e baixa autoestima, na medida em que vão, aos poucos, socializando informações, constatando que muitas estão em igual situação e sentindo-se mais seguras e fortificadas para levarem adiante possíveis encaminhamentos, como, por exemplo, a denúncia. Porque a gente sabe, né, que a denúncia ainda, mesmo sendo uma possibilidade, ainda não é tão utilizada como deveria pelas mulheres que sofrem esse tipo de violência por conta do medo, né? Enfim, várias coisas. Outra coisa citada aqui como instrumento são as reuniões com a equipe multiprofissional, que são reuniões com a equipe que possui várias visões de diferentes áreas. Então, são reuniões com diversos profissionais. Tem o psicólogo, o médico, o advogado, então cada um traz a sua visão profissional diante daquele caso. Essa parte é muito importante, né, como eu falei, e eu acho muito legal que vocês leiam o texto, porque ele fala mais coisas sobre isso, tá? Não vou acabar aqui falando exatamente tudo que o texto aborda, porque senão fica muito longo. E outra coisa muito importante, olha só, o assistente social geralmente é o primeiro contato das pessoas que chegam às instituições, realiza a primeira entrevista, faz visitas domiciliares e elabora um estudo social, emitindo parecer em caso de solicitação do juiz e procedendo aos encaminhamentos. A psicóloga vai atuar dando apoio psicológico, principalmente quando a mulher está traumatizada. O médico e a enfermeira vão prestar atendimento na área da saúde por ocasião de ferimentos resultantes da agressão. Já o advogado orientará em relação à forma correta de efetuar a denúncia, bem como as penas previstas para os culpados pela agressão, emitirá mandato de apreensão e busca, enfim, né, outras coisas, e encaminha também o processo para as instâncias pertinentes. E como eu falei, a reunião é muito importante porque vai trazer a visão de cada profissional. Então, cada profissional vai trazer a sua visão diante aquele caso e agir da melhor forma para que, assim, no geral, no total, aquela mulher seja atendida corretamente com qualidade. Enfim, tem outras instrumentalidades que são citadas no texto, se vocês tiverem interesse, depois vocês dão uma olhadinha. E uma das partes muito importantes desse vídeo, e é o nosso terceiro e último tópico, são as realidades e desafios. Essa parte aqui é muito importante a gente falar, porque a gente tem que ter noção da realidade também. A gente sabe que na teoria, principalmente no Brasil, na teoria existem leis, existem várias coisas que são legais, são certas, mas que nem tudo que tá na lei acaba acontecendo na prática. Então a gente tem vários empecilhos, vários obstáculos que fazem com que aquela mulher não receba, por exemplo, um atendimento ou um encaminhamento de qualidade, ou que consiga mesmo, né, ter um apoio público, digamos assim. Então, bom, vamos lá. Para começar, uma das primeiras coisas que acontece é que os programas de atendimento, eles não recebem muito apoio público. Até fala aqui no texto, recebe pouco apoio do poder público, afetando diretamente na sua qualidade e objetivo. Então existem muitos desafios, tanto para as mulheres que estão indo solicitar tal serviço, quanto para os próprios profissionais, porque às vezes chega uma demanda para os profissionais, para o assistente social, para o psicólogo, enfim, chega uma demanda que às vezes por conta de não atenção, né, pouca atenção voltado a essa área, a esse serviço, eles não conseguem fazer um encaminhamento necessário, eles não conseguem dar acesso àquela mulher, um atendimento com qualidade, um atendimento a um serviço mesmo que ela necessita tanto naquele momento. Esse artigo ele é uma síntese de uma entrevista que foi feita
e traz um relato de uma das assistentes sociais entrevistadas. E ela fala como que é complicado, né? Ela evidencia como é complicado isso. Então, olha só o que ela fala. A questão da violência mexe muito com a pessoa, porque se você não se trabalhar, você vai para o fundo do buraco. É um processo bem difícil. O serviço público não tem a mínima preocupação com o funcionário. Essa é uma preocupação minha e acredito que eu sou responsável por isso também. Eu preciso estar bem para atender bem essas mulheres. Eu vejo isso como um desafio. Os profissionais estão no limite. Até que ponto a gente consegue trabalhar essas questões? E isso daqui me lembrou muito uma coisa que eu falei até nos stories do Instagram, que eu aprendi recentemente, que é assim, o porquê que o assistente social ele trabalha apenas 6 horas por dia. A gente sabe que a maioria dos trabalhadores trabalham 8 horas por dia, né? Então, por que o assistente social tem essa redução de 2 horas? Porque foi como essa assistente social acabou de falar. O trabalho do assistente social, ele demanda muito do profissional, então é um desgaste físico, é um desgaste mental, lida diretamente ali com pessoas que tiveram direitos violados, então não é algo fácil, sabe? É algo mais cansativo. Então é por isso, com essa justificativa, que o assistente social trabalha 6 horas por dia e não 8 horas. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, o artigo, como eu falei, né, ele tem esse tema, serviço social, junto à questão da violência contra a mulher. Ele é uma síntese de uma pesquisa anteriormente feita, tem um recorte definido, então ele traz uma especificidade dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa pesquisa foi feita com 7 assistentes sociais. Mesmo tendo esses recortes, mesmo sendo de um local específico, então a fala dessa assistente social é de um local específico, eu decidi trazer porque ainda assim eu acho muito importante. E eu também eu acredito que não mude muito de estado para estado. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, os e as assistentes sociais que trabalham nessa área, né, da violência contra a mulher têm várias dificuldades, inclusive de falta de investimentos, essas coisas. Então, eu acho que não vai ser diferente, por exemplo, de essa mesma área em São Paulo, ou enfim, em outros lugares, né? Até porque a gente sabe que a gente vem sofrendo vários desmontes em vários serviços públicos, em vários direitos nossos, então, então eu tenho certeza que tá sendo uma área precarizada, um serviço, um atendimento precarizado em vários lugares. Vou tomar uma água porque a minha garganta já está secando, que eu tô falando muito. Esse é o segundo vídeo que eu gravo aqui no meu dia. Então preciso beber água, senão eu fico sem voz. E deixem o like se vocês estão gostando do vídeo, tá? O like me ajuda muito. Depois que você terminar de assistir o vídeo, deixa um comentário aí o que você achou desse tema, se você teve interesse de ler esse artigo. E bom, a gente já tá finalizando aqui o nosso vídeo. Então, como eu falei, a gente tá na parte dos desafios. E além desse desafio que eu falei anteriormente, tem vários outros problemas. Como, por exemplo, a estrutura física inadequada. Então, o ambiente não é um ambiente de qualidade para um atendimento, é um ambiente ruim de trabalho para o profissional e para a mulher que precisa de tal serviço. Tem também a falta de efetivação de uma rede de serviços. Então, não tem uma rede de serviços que é realmente eficaz, que realmente ajude, ampare essa mulher. Por quê? A rede de serviços é muito importante. Então, são vários serviços que essa mulher vai precisar. Então, caso foi uma agressão física, ela precisa fazer, sei lá, acho que é exame de corpo de delito que fala. Enfim, ela tem que ir no ML procurar uma rede de serviço para fazer exames. Ela tá aqui tendo um atendimento com o assistente social sobre isso, e esse assistente social ele vai encaminhar ela para fazer esse exame, ou então para procurar um advogado, uma defensoria pública, para entrar com um processo legal, né, na justiça. Enfim, rede de serviços é muito importante, não só para esses casos de violência contra a mulher, mas também para qualquer serviço, para qualquer caso, para qualquer usuário, é muito importante. Tem a falta de profissionais qualificados, então tem poucos profissionais, talvez por uma grande demanda, né? Enfim, como esse texto aqui ele é de 2005, né, é citado faltas de políticas públicas. Só que hoje, em 2021, a gente já sabe que tem
que desde 2005, né, pra cá, até 2021, foram criadas políticas voltadas a esse tema, né? Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha é de 2006. E então teve alguns avanços sim, ainda assim, é claro que a gente tem que ter o pé no chão e a gente tem a consciência de quanto mais serviços melhor. Então precisamos sim de mais serviços que atendem essa população que é muito importante, né, gente? Então tem a Lei Maria da Penha de 2006, tem a Lei do Feminicídio, que é 2015, inclusive é muito recente. E lembra que eu falei que eu vou trazer um vídeo mais específico sobre isso? Então, é para falar mais dessas políticas que vêm acontecendo. Então, relaxem, se inscrevam aí no canal que em breve eu vou trazer um vídeo mais atualizado sobre as políticas públicas dentro da violência contra a mulher, dentro desse tema. Enfim, como é um artigo de 2005, né, já tá um pouquinho mais distante, eu quero trazer um vídeo mais específico sobre isso justamente para eu conseguir falar com mais propriedade sobre os desafios, né? Alguns desafios podem ter mudado, podem ter surgido novos desafios, então aguardem. E aí o texto vai finalizando falando do papel do assistente social frente a esse tema. Então olha só, o assistente social tem o papel de orientar e informar a mulher, esclarecendo a questão legislativa, estimulá-la a fazer uma denúncia para que possa ser iniciado um processo em caso de violência física, orientá-la para submeter-se a exame de corpo de delito no IML, então estava certo, um exame de corpo de delito mesmo que fala, usar as instrumentalidades em prol da mulher, propostas de conscientização sobre o tema e por aí vai, né, gente? Tem bastante coisas. Bom, o texto ele traz também várias propostas de intervenção. Eu não vou citar aqui porque justamente como é de 2005 eu quero trazer algo mais concreto para vocês, mais atualizado, tá? Mas bom, essas eram as minhas informações para vocês. Esse artigo é muito bom, vale muito a pena ler. É um artigo super curto, dá para você dividir essa leitura em 2 dias ou ler em um dia mesmo. É um assunto muito importante, principalmente pra gente que tem o pezinho no serviço social. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui a opinião de vocês sobre esse tema. Se vocês querem que eu traga mais vídeos especializados nesse tema. Se vocês gostaram, se vocês querem que eu continue com as indicações de leitura, enfim, dê o feedback aí de vocês pra mim, porque assim me motiva bastante a trazer mais vídeos pra vocês, a trazer mais conteúdo interessante pra gente dentro do serviço social. É isso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram tem vários posts de estudos de serviço social e tem também o link de um grupo do Telegram pra gente conversar. Eu sempre falo pra vocês quando que sai vídeo novo, a gente discute sobre alguns temas que estão acontecendo aí no dia a dia. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!